A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? No vídeo de hoje o tema é: o inimigo não quer que você entenda os planos de Deus para a sua vida. Eu estava lendo Daniel capítulo 10 e eu quero falar um pouco sobre essa história. Eu não vou nem fazer introdução nesse vídeo, nem vou pedir nada para você, mas eu já vou direto ao assunto, porque eu estava lendo esse texto e esse texto fala, eu quero dar o contexto, quero explicar esse texto porque fala sobre o inimigo tentando impedir a resposta de Deus para a nossa vida, sabe? E a revelação da visão que Deus nos deu, que muitas vezes Ele nos dá. Então, eu quero te dar o contexto desse capítulo 10 de Daniel, e eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida, você vai entender um pouco, assim como eu entendi. A Bíblia vai nos contar que no terceiro ano do rei Ciro, que era um rei persa, da Pérsia, Daniel, também chamado de Beltesazar, ele teve uma visão. Nessa visão, uma visão verdadeira, uma visão de Deus. E nessa visão falava a respeito de uma guerra que haveria, uma guerra prolongada que haveria. E ele entendeu essa palavra, ele entendeu a visão, ele recebeu essa visão de Deus e Daniel ficou com isso na cabeça. E aí a palavra de Deus vai nos contar que durante 3 semanas Daniel ele ficou triste, ele ficou abatido, ele ficou triste. E durante 3 semanas ele não comeu, sabe? Ele não comeu nenhum tipo de manjar, como que eles falam, um manjar, tipo um alimento desejável, Um alimento desejável, não comeu carne, não bebeu vinho, não se ungiu com unguento. Ficou 3 semanas triste. 3 semanas com o coração dele triste, depois de receber essa visão. E aí, ele recebeu essa visão, ele entendeu essa visão que falava sobre uma guerra prolongada, mas Deus não necessariamente explicou para ele o que seria essa guerra prolongada. Deus apenas deu uma visão que ele entendia que haveria uma guerra prolongada. E aí ele ficou 3 semanas triste, e basicamente ele fez esse jejum, Daniel ali esteve por 3 semanas completas, praticamente num jejum. Tanto isso, tentando demonstrar para Deus a tristeza do coração dele, porque ele queria compreender essa visão, E aí o que aconteceu? No dia 24 do primeiro mês, a Bíblia vai nos contar que Daniel estava junto à beira de um rio, chamado Hiddekel. E à beira desse rio aparece ele tem uma visão, Ele levanta os olhos dele ali e ele tem uma visão. Nessa visão ele vê um homem vestido de linho fino, os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, o seu corpo era como a turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Ou seja, presta atenção, Daniel recebe uma visão de Deus, ele entende que haveria uma guerra prolongada, ele entende isso nessa visão. E ele ficou 3 semanas triste, porque ele queria entender o que seria essa guerra propriamente, Ele não come nenhum manjar desejável, não come carne, não bebe vinho, não se banha não se unge com unguento, e fica ali 3 semanas triste, até que um dia ele está à beira desse rio, depois dessas 3 semanas ele está à beira desse rio Hiddekel, e ele vê esse homem, essa figura que eu poderia definir como uma figura magnífica, magnânima, certo? Olha só as características que Daniel dá de como que era esse homem. O que acontece? Daniel vê esse homem, e quando ele vê esse homem, ele tem essa visão, a Bíblia vai nos contar que quem estava com ele não viu esse homem, mas sentiu muito temor e saiu correndo, fugiu, se escondeu, e ficou só Daniel. E Daniel, depois de ver esse homem, depois de ver esse ser magnífico, magnânimo, ele ficou sem forças, A Bíblia fala que ele fala: fiquei, pois, só eu vi essa visão, E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, não retive a minha força. Ou seja, quando ele viu esse ser, esse homem, sabe, magnífico, a feição dele mudou. É como se ele tivesse desmaiado, e como se tivesse arrancado as forças dele.
De tão forte que foi essa visão que ele teve, né? Olha o ser que ele viu, né? Aí o que acontece? Mas ele conseguiu ouvir a voz desse homem magnífico falando com ele. Mas o que aconteceu? Foi tão forte essa visão, né? E o baque dessa visão, que a Bíblia vai nos contar que ele caiu com o rosto em terra, como alguém desmaiado, sabe? De tão forte, de tão intenso que foi essa visão. E aí a Bíblia vai nos contar que uma mão vem e toca Daniel. E aí ele se levanta com o rosto da terra e fica quase que engatinhando ali, né? Andando com os joelhos e com a palma das mãos. Aí esse homem, né? Fala para ele, né? Para ele se colocar de pé, né? E se atentar para as palavras dele. E aí ele fica de pé, Daniel fica de pé tremendo. E o que esse homem, né? Magnífico fala para Daniel? Esse homem magnífico, ele vai falar para Daniel: ó, Daniel, desde o primeiro dia, lembra que Daniel ficou 3 semanas triste fazendo esse jejum, certo? Basicamente um jejum. Lembra que ele fez esse jejum. Então, esse homem vai chegar para ele, esse homem reluzente, né? Esse ser magnífico vai chegar para ele e vai falar da seguinte forma: ó, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a fazer esse propósito, eu já ouvia as tuas palavras, né? A sua súplica, né? Eu vi ali você se humilhando, né, perante Deus para tentar entender essa visão, o que seria essa guerra prolongada. E desde o primeiro dia eu já me dispus a te responder. Eu não demorei 3 semanas porque eu fiquei esperando alguma coisa, não. Desde o primeiro dia eu já havia decidido que iria te responder. E desde o primeiro dia eu já vim na tua direção, né? Eu já ia aparecer para você nessa visão. Só que ele fala que algo impediu ele. E o que ele vai dizer aqui, ó? Mas um príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, Daniel ficou 3 semanas sem respostas, né, de Deus. Não foi porque Deus estava demorando, mas foi porque havia uma entidade que a gente pode, sei lá, uma entidade demoníaca, né, no reino das trevas, que estava impedindo, né, esse varão magnífico e reluzente de chegar com a resposta de Daniel. Tanto é que Deus teve que enviar um anjo, né, um dos principais anjos, que era Miguel, para ajudar e lutar essa batalha, para que essa entidade, né, que aqui a Bíblia fala como príncipe do reino da Pérsia, saísse da frente e esse ser magnífico pudesse chegar com a resposta para Daniel. E aí eu fiquei refletindo sobre esse texto, assim, eu fiquei pensando, cara, às vezes a gente está desse jeito. Às vezes a resposta que a gente precisa está demorando, a gente está agoniado, a gente está enfraquecido, certo? A gente está 3 semanas triste igual Daniel, a gente está no fundo do poço, cara, acabado, e precisando receber essa resposta. E a gente pensa, poxa, é Deus que está demorando. A gente pensa, é Deus que está... Mas não é. Às vezes a gente não consegue entender que existe uma batalha espiritual muito grande para que a revelação da visão de Deus não chegue até nós. Depois esse homem ele vai chegar até Daniel e vai explicar, né, o que era essa guerra prolongada. Ele vai falar do reino da Pérsia, que cairia para o reino da Grécia, e vai explicar, enfim, a visão nos mínimos detalhes para Daniel. Mas olha só, foram 3 semanas de batalha espiritual para que esse ser magnífico chegasse até Daniel e explicasse para ele. E quem sabe eu e você estamos numa situação dessa, sabe? Pedindo uma resposta a Deus, orando, intercedendo, se humilhando diante de Deus, e a resposta não chega. A provisão não chega, o que a gente precisa não chega, o milagre não chega. E a gente pensa, será que é Deus que está demorando, ou Deus não vai fazer? Mas a gente às vezes não entende, sabe, que existe uma batalha espiritual gigantesca do inimigo tentando impedir que a nossa resposta chegue até nós, sabe? E isso é algo difícil, mas que hoje a gente vem entender isso, que a gente vem a batalhar a favor, sabe? Através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra de Deus, a gente vem, sabe, mover o mundo espiritual com essas armas que a gente tem para ajudar, para que a resposta chegue até nós e a gente tenha a revelação daquilo que Deus tem para a nossa vida, sabe? Então essa é a palavra que eu deixo para você. Às vezes não é uma demora, às vezes é uma luta espiritual muito grande que está tendo. E que muitas vezes o inimigo está tentando impedir que a resposta chegue até você.
Essa é a palavra de Deus.